Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje iremos desenvolver a aula número 12 do nono ano. O tema da nossa aula é Crise de 29, Contexto e a Quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Para a aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos: descrever o contexto da Europa e dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial, apontar as ações do governo e dos bancos no ano de 1925 para conter a crise estadunidense, explicar o funcionamento da Bolsa de Valores, determinar aspectos acerca da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e relacionar as consequências da crise de 1929 para os Estados Unidos e também para a União Soviética. Antes de mais nada, prepara seu material, pega o livro, caderno, lápis, caneta e borracha para fazer as anotações pertinentes sobre as informações de hoje. Muito bem, com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós vamos verificar o surgimento de um contraste muito forte. Enquanto nós tínhamos, de um lado, os Estados Unidos, com uma economia em ascensão, cada vez mais aumentando, desenvolvendo, por ser até o maior exportador do planeta, nós temos do outro lado a Europa, com desemprego em números altíssimos, inflação, desvalorização da moeda e o empobrecimento da população. Por que os Estados Unidos estavam tão bem? Primeiro, porque a guerra não aconteceu no território estadunidense, ele aconteceu no território europeu. Os Estados Unidos era o principal fornecedor de mercadorias para todos esses países, tá? Então, ele estava com uma superprodução, estava produzindo demais. 42% da população, aliás, da produção do mundo era feita pelos Estados Unidos, que comprava cerca de 40% da produção de matéria-prima do mundo. Então, pensa como estava a economia estadunidense nesse momento, principalmente ali pós-Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Só que nós vamos enfrentar alguns problemas. Primeiro, a questão dos loucos anos 20. Devido ao crescimento rápido da economia estadunidense após a guerra, a década de 20 foi um período de grande euforia econômica, por isso o nome, Loucos Anos 20. Porque eles acreditavam, nossa, só está dando certo, está indo para frente, a minha empresa está vendendo demais, isso vai continuar para sempre. Tal momento da história ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias. Está produzindo muito, as pessoas estão ganhando mais, consequentemente estão consumindo muito. Aí vem a história do estilo de vida americano, essa questão do consumismo, da propaganda em relação aos produtos. Então, até aí tudo bem, mas por que crise? Vamos entendendo. A partir de 1925, o crescimento econômico começou a regredir, começou a ir para trás. Por quê? Porque os países europeus não estavam mais comprando tanta mercadoria dos Estados Unidos. Eles estavam retornando aos poucos a sua produção interna, o seu comércio interno, retomando a economia nesse pós-guerra. E assim, com o intuito de reverter a situação de crise que estava iniciando nos Estados Unidos, o governo e os bancos, eles ampliaram a questão do crédito. Com que objetivo? Estimular a produção e aumentar o consumo. Então começaram a fazer empréstimo para as pessoas. Para que as empresas passem a produzir mais e as pessoas tenham dinheiro para comprar. O resultado disso foi a tal especulação da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores? Mas o que é isso? Como que funciona? Primeiro, eu tenho uma empresa e essa empresa vai ter as ações. São documentos referentes à propriedade dessa empresa que eu vou passar para a Bolsa de Valores. Aí a Bolsa de Valores vai vender essas ações
tem as corretoras que fazem esse entremeio. Aí, digamos que a empresa Cíntia, ela vai vender, né, suas ações e vamos ter o investidor, o acionista, o Zezinho, que é o meu companheiro de aula. Muito bem, ele vai lá, vai comprar parte das minhas ações, 10%, enfim, vai passar esse dinheiro. Esse dinheiro eu vou buscar investir dentro da minha empresa, comprando novas máquinas e assim por diante. A questão da especulação da Bolsa de Valores aqui é porque estava se especulando, digamos assim, passando de boca a boca a ideia de que as empresas estadunidenses estavam muito bem, estavam dando bons lucros, consequentemente todo mundo estava querendo comprar ações dessas empresas com o objetivo de enriquecer rápido, mais ou menos isso. Que aconteceu? Então, com a economia superaquecida e a ausência de regulamentação governamental, investimentos feitos nos setores produtivos, que são aqueles que geram emprego, passaram a ser transferidos em massa para aplicação na Bolsa de Valores, que pareciam ser o caminho mais rápido para a riqueza. Então, comprando ações da minha empresa, da empresa da Cíntia, o Zezinho achou que ia enriquecer muito fácil. Por quê? Porque acreditava-se que a economia estadunidense só ia desenvolver, não ia ter como regredir, até porque o governo estava ajudando os bancos também, o que não aconteceu bem certo. Então, qual foi o resultado? Quais foram as contradições? As empresas passaram a ficar endividadas. Por quê? Porque elas estavam produzindo muito, tendo um super estoque, uma super produção, mas diminuíram drasticamente as vendas, não estavam vendendo tanto. Então, a questão, por conta da especulação, o preço das ações não parava de subir, mas de fato as empresas não estavam tão valorizadas assim. Investimentos crescentes na bolsa faziam os preços das ações subirem rapidamente. Mas as empresas que essas ações representavam estavam à beira da falência. Então, por isso a diferença, a contradição, não estava funcionando. Eles estavam achando, os investidores, os acionistas, que iriam enriquecer, mas a situação das empresas estava indo para o colapso. Por quê? Tem um super estoque, não tenho para quem vender. Quando eu tenho muita mercadoria, o valor dela diminui. Quando eu tenho pouca mercadoria, o valor dela vem a aumentar. Tem toda essa situação também. Então, o que vai acontecer? De última hora, assim, de uma hora para outra, as pessoas empobreceram e as empresas faliram. Qual foi o auge disso tudo? 24 de outubro de 1929, a chamada Quinta-feira Negra, dia que ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, aquelas ações das empresas não valiam mais nada, as empresas estão falidas, as pessoas que eram ricas, que tinham comprado ações, achando que tinha uma parte dentro da empresa, a empresa Cíntia que valia 1 milhão, agora ela não vale mais nada, porque ela quebrou totalmente. Então entendam essa situação. Qual foi o resultado imediato à quebra da Bolsa de Valores? Então, lembram que eu falei que os bancos estavam emprestando dinheiro para as pessoas? O que acontece? Como a empresa faliu e ela tinha emprestado dinheiro, o acionista emprestou dinheiro para comprar ação, ele não tinha mais como devolver esse empréstimo para o banco. Logo, há uma quebra no sistema bancário. O governo acreditou que o mercado iria se reorganizar e acabou cruzando os braços para essa crise. Porém, o mercado não conseguiu se reerguer e aí levou ao que a gente vai chamar de Grande Depressão, a um declínio na economia. Então, a economia estava lá no alto, vendendo muito bem, principal fornecedor, agora não vende mais para ninguém, as empresas estão fechando, tem muito estoque, não tem
para quem vender. Então isso levou à Grande Depressão. O número de desempregados vai aumentar bastante. Eu já vou explicar para vocês essas consequências da crise para os Estados Unidos. Então o produto interno bruto reduziu pela metade. O desemprego ele aumentou de 400 mil desempregados para 14 milhões. Antes da crise, eram 4% de desempregados dentro dos Estados Unidos. Passou para 27%. As importações e exportações reduziram drasticamente. E bem ou mal, exportando e mesmo importando, tinha uma questão de circulação da moeda. A redução nos empréstimos internacionais em 90%. A produção também das indústrias caiu devido ao estoque sem saída. Por que eu vou produzir mais se eu já tenho um enorme estoque e não tenho para quem vender? O salário médio na indústria foi reduzido, então diminuiu a capacidade de compra das pessoas. E também houve a falência de milhares de empresas e bancos, como a gente falou anteriormente. E eu falei para vocês lá nos objetivos sobre a questão da União Soviética. A União Soviética sofreu ou não sofreu com a crise? Na verdade, não sofreu. Porque, primeiro, não tinha bolsa de valores nem capital especulativo dentro da União Soviética. Lembrem-se que isso são instrumentos numa sociedade capitalista. Na União Soviética, nós estamos vivendo o socialismo. A União Soviética estava isolada das demais economias capitalistas, que tinham medo que o socialismo espalhasse por outras partes do mundo. Então, durante a crise capitalista, esse isolamento preservou os soviéticos dos resultados mais terríveis da depressão econômica, visto que ficou à parte de tudo o que estava acontecendo. Aí, por isso que as pessoas passam a questionar essa não intervenção do Estado na economia. Esse liberalismo econômico que existia dentro dos Estados Unidos não estava dando conta de acabar com a crise. Qual seria a ação? Na próxima aula, eu vou contar para vocês como que se deu essa crise de 29, quais foram as consequências aqui para o Brasil e o que os Estados Unidos, vendo que o liberalismo não deu conta de tirar o país da crise, qual foi a ação que eles criaram, né? O presidente criou para amenizar os efeitos da crise. Agora a gente vai para as atividades, né? Para a resolução da atividade do exercício da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, feito as anotações. Qualquer dúvida, busquem os livros, novos sites, novos vídeos. Bons estudos, um abraço a todos e tchau!